Vamos ver agora aqui, ó. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E como esses espíritos malignos nos tentam, como que a gente batalha contra eles? A gente viu aqui agora que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o que influencia as pessoas, tá, irmãos? E aqui, ó, eu falei semana passada que em Coríntios, na primeira carta, capítulo 7, Paulo fala assim: quando vocês se separarem, marido e mulher, e ficarem um tempo sem ter a relação de marido e mulher, não fiquem por muito tempo, mas somente para jejuar e orar, para que vocês não sejam tentados pelo maligno, mostrando que é uma área onde o diabo tenta, tá? Paulo também vai falar no capítulo 7 aos solteiros, ele fala assim: se você não consegue viver sem uma esposa, não peque, case-se. Então é uma área onde precisamos vigiar, porque é uma área onde o adversário pode nos tentar, tá? Ainda falei a importância do casal ter um diálogo e nunca se negar um ao outro nessa área, porque quando num casamento surge esse tipo de problema, né, o marido se negando a ter relação com a esposa com o marido, o casal está abrindo uma porta para a tentação, para o ataque do maligno, tá? Então o casal precisa ter comunhão, se amar, se respeitar, sabendo que agora nós não pertencemos mais a nós mesmos. A Bíblia fala que o corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. Então, por isso que ambos precisam se amar, se respeitar e vigiar, tá? Amargura, também no capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, Paulo fala: se eu tenho alguma coisa contra alguém ou tinha, eu perdoo. Assim também vocês devem perdoar uns aos outros, para não sermos vencidos pelo maligno, porque nós não ignoramos as suas maquinações ou seus ardis. Então, o diabo, ele tenta também os filhos de Deus a se amargurarem um contra o outro. E isso é obra do maligno. Também citei aqui que João fala que Caim matou Abel porque ele era do maligno. Então, irmãos, a gente tem que saber por onde que o adversário pode nos tentar para nos destruir. E assim a gente sabe como batalhar no mundo espiritual. E nós vamos falar aqui hoje como vencer esses ataques, essas tentações, tá? Engano. A gente viu em Mateus 16, quando Pedro permite o diabo usá-lo para tentar fazer Jesus não morrer na cruz. Quando Pedro disse: não, Senhor, ninguém vai te prender não permita que ninguém faça isso com o Senhor não, que longe de ti te prenderem, te matarem, não, Senhor. E Jesus chega para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, você cuida das coisas dos homens, e você cogita das coisas dos homens, eu cogito das coisas do meu Pai que está nos céus. Então, o engano, o diabo tenta nos tirar do propósito de Deus. Deus colocou um chamado na sua vida, colocou um chamado na minha vida, e aí o adversário, ele lança distrações. Pedro ali estava sendo gentil com Jesus. Ele demonstrou uma preocupação com Jesus, né? Não, Senhor, ninguém vai te matar não, longe de ti. Que isso, ninguém vai te prender não. Então, mostrando o quê? Que nem tudo que parece gentileza, amor, te conduz para o plano de Deus. Então, nós temos que vigiar isso, as amizades, o entretenimento,
coisas que parecem muito legais, vida financeira, profissão, coisas legítimas, coisas importantes, mas que se a gente não vigiar, o diabo usa essas coisas, usa, às vezes, familiares, cônjuge, usa pessoas no trabalho, na escola, às vezes pessoas dentro da igreja, para nos tirarmos do propósito que Deus tem para nós, da missão que Deus tem para nós, irmãos, tá? Acusação, também em Coríntios, capítulo 4 da segunda carta, Paulo fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, olha bem como que as pessoas que não conhecem a Jesus estão cegas. E quem é que está cegando elas? O Deus deste século. Está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Olha bem, então quando você vê uma pessoa que resiste ao Evangelho, você prega para ela, você convida ela, você tenta mostrar Jesus para ela, mas ela nega, ela não quer, saiba que ela não está sozinha. Existe um enganador que prende as pessoas, amarra as pessoas. Por isso que nós temos que entender essa batalha, irmãos. É por isso que a gente tem que jejuar mesmo, tem que orar mesmo, porque é uma batalha espiritual. E se a gente não anda no Espírito, se a gente não anda na sabedoria divina, no amor de Deus, o que acontece? A gente se distrai, o próprio diabo acaba nos tirando do propósito, tá? Acusação, capítulo 12 de Apocalipse, que o acusador dos nossos irmãos acusava-os de dia e de noite diante do trono de Deus. Então, o acusador, pensamentos de depressão, que me deprime, que tira o meu valor, para me entristecer, para me acusar, para me condenar. O acusador dos nossos irmãos. A Bíblia está dizendo. Por isso que devemos analisar, pensar, o que é isso que está no meu coração? Que pensamento é esse? Que sentimento é esse? É de Deus? Não, não é de Deus. Está me perturbando? Me traz tristeza, me traz medo, me traz ansiedade? É uma batalha espiritual. Você está na batalha, tá? Doenças, Atos 10, 38. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus andou por toda parte, curando os oprimidos do diabo. Olha bem, Jó teve tumores da planta dos pés ao topo da cabeça. E quem colocou os tumores nele? O diabo. Jesus fala em certa ocasião que havia uma mulher que há 18 anos andava encurvada, porque tinha um espírito maligno que prendia, aprisionava aquela mulher. E aí ele orou por ela e ela foi curada na hora, né? Então a gente vê que são todas as doenças? Não disse isso. Mas eu acredito em algo que eu ouvi, que a doença tem um pai e uma mãe. A mãe da doença é o pecado e o pai é o diabo. Porque antes do pecado de Adão não havia doença. O pecado entrou, a doença apareceu. Quem foi que tentou Adão a pecar? E Eva? O diabo. Então, quando Jesus fala que ele veio destruir as obras do diabo, pode incluir a doença nisso, tá? Ele pode não estar diretamente influenciando a enfermidade. Tem enfermidade que é espírito maligno, tem enfermidade que não é espírito maligno. Claro, né? Mas o que eu estou falando aqui antes de tudo, a doença entrou por causa dele, né? Porque Deus não quer que ninguém fique doente. Deus não tem prazer e nem coloca doença em ninguém, irmãos. Já falei isso aqui.
porque senão Jesus não tinha vindo levar as nossas doenças, as nossas dores e enfermidades. Agora, nós somos provados, né? Nossa fé é provada durante a doença também. Por isso que nós ficamos doentes também. Por quê? Porque nós estamos num processo de crescimento na nossa fé. Porque a gente precisa crer e precisa tomar posse do que Jesus fez, impor as mãos sobre os enfermos, orar uns pelos outros, confessar os nossos pecados uns aos outros. Tiago fala, né? Orem uns pelos outros e confessem os seus pecados uns aos outros, para serem curados, ele fala. Tem alguém doente? Chame os presbíteros e unja com óleo, e a oração da fé curará o doente, Deus o levantará. Jesus, no capítulo 16 de Marcos: e estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aquele que crê fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Então Jesus diz: se vocês crerem, nada vos será impossível. A gente precisa entender isso aqui, que está em Colossenses. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que é despojar? É tomar tudo que pertence a alguém. Então ele despojou, Jesus tomou as propriedades que o diabo tinha, ou pensava que tinha. Aquilo que estava sob o domínio do diabo, ele tomou. Eu e você somos fruto disso. Eu e você, irmãos, éramos escravos do diabo, capítulo 2 de Efésios. Mas Jesus veio e nos tomou do império das trevas. E tudo que te pertence também, agora pertence a Deus. E aí ele está falando aqui que ele fez deles um espetáculo público, ou seja, Jesus humilhou o diabo, humilhou Satanás na cruz do Calvário. Além de tomar tudo que o diabo tinha o domínio e o controle, Jesus também humilhou os espíritos das trevas e Satanás através da sua morte na cruz. Então você vai ver também em Colossenses dizer que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então agora você precisa saber de uma coisa: você tem autoridade sobre o diabo. Por que você tem autoridade sobre o diabo? Porque você não está mais debaixo do domínio dele. Você agora está debaixo do domínio de Cristo. E no domínio de Cristo está acima dos poderes das trevas. Jesus está assentado à direita do Pai, e o nome dele está acima de todos os poderes, principados, autoridades e governos. E você foi assentado juntamente com Cristo nas regiões celestes. Então você está numa posição muito, infinitamente acima das trevas. Por isso que você tem autoridade hoje para ordenar e expulsar demônios. Você e eu só precisamos de uma coisa: crer, termos fé. Jesus disse: e estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Capítulo 16 de Marcos. Então, expulsar demônios é uma atribuição que Jesus te deu, e você precisa crer para isso, tá? Muitas pessoas estão sendo escravizadas por demônios, estão. Enquanto nós não exercermos essa autoridade que Jesus nos deu, as pessoas vão continuar aprisionadas, tá, irmãos? Por isso que às vezes em vícios, e as pessoas estão presas, o diabo está mantendo elas cativas através de vícios, através da miséria, da pobreza,
através da imoralidade sexual, enfim, muitas são as formas, doenças, de muitas formas o diabo aprisiona pessoas. E aí nós precisamos exercer essa autoridade para que as pessoas sejam libertas. E vamos ver, irmãos, muitas pessoas sendo libertas de vícios, assim libertas de imoralidade, libertas de doenças, libertas de muitos problemas, assim quando nós andarmos nessa revelação, na autoridade que Cristo nos deu. A gente vê em Lucas 10:19 e fala o que lá? Eis aí, vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e toda obra do maligno, e nada, absolutamente vos causará dano algum. Então Jesus já te deu autoridade, Ele não vai dar, Ele já te deu. Agora nós precisamos nos apropriar dessa autoridade. E como que a gente faz isso? Pela fé. Como? Ouvindo a palavra, aprendendo sobre isso, se alimentando desse ensinamento. E aí a nossa consciência, o nosso coração vai se apropriando dessa certeza, dessa autoridade. Isso é fé, tá? Então a gente precisa ouvir, a gente precisa meditar nessas verdades e falar dessas verdades. Pôr em prática. Quando você estiver orando na sua casa por alguém que você ama, ordene ao diabo a largar essa pessoa. Dê ordens. Creia que ele tem que largar. E aí você vai ver essa pessoa ser liberta. Então essa é uma forma, através da ordem, da autoridade, da fé, que naquilo que Jesus fez e nos entregou. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o quê? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. De novo, fé. Tem que ter fé para resistir. Tem que ter fé para resistir. Agora, como que eu adquiro essa fé? Ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Irmãos, eu disse aqui que o diabo tenta colocar amargura no nosso coração. Como que nós adquirimos fé para resistir o diabo? Ouvindo sobre o amor, entendendo o que é amar, entendendo o que é perdoar, entendendo que se eu não fizer, o diabo vai encontrar lugar na minha vida e vai tentar me destruir. Por quê? Porque eu dei lugar a ele nessa área. Então eu tenho que ouvir sobre isso, eu tenho que meditar sobre isso. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Da mesma forma, em outras áreas. Ele me tenta na minha alimentação, ele me tenta nas minhas finanças. Não posso gastar, mas não consigo. Eu devo ser moderado e ter domínio próprio na minha alimentação, nas minhas finanças. Como que eu resisto à tentação? Pela fé. Fé, ouvindo, estando aqui, ouvindo a palavra. E aí o meu coração vai se fortalecendo. À medida que o meu coração vai se fortalecendo, eu vou conseguindo dizer não, eu vou crescendo nessa fé. E aí vai chegar uma hora que o adversário vai falar: ali não dá mais para mim, ali não adianta eu tentar mais, eu não encontro mais lugar ali. E aí Deus nos abençoa. Amém? Vamos colocar de pé.